Muito bem, meus irmãos, nós começamos hoje então a nossa série de mensagens no livro de Ruth, no campo do Redentor. E esse livro, o livro de Ruth, inicia a sua narrativa. Ele é um livro narrativo em um dos períodos mais sombrios e mais caóticos da história de Israel, conhecido como a Era dos Juízes. Então, se você lê o livro de Juízes, você vê que muitas coisas terríveis aconteciam ali. Era um tempo marcado por uma grande, profunda crise de liderança. A infidelidade religiosa saltava aos olhos, e também a sobrevivência da nação era constantemente ameaçada por invasões estrangeiras e pela anarquia interna, pelo desejo de cada um ser o seu próprio governante, em um ciclo no qual nós vemos um refrão no livro de Juízes que diz que cada um fazia o que parecia certo a seus próprios olhos. E aí o autor sagrado usa essa moldura histórica para fazer um contraste entre a desordem nacional e a providência silenciosa do nosso Deus, operando na vida de pessoas absolutamente comuns, mostrando que o destino do reino não depende apenas de heróis militares. O destino do reino depende da fidelidade no cotidiano, na fidelidade cotidiana. E a ironia dolorosa que dá o pontapé inicial a essa trama de Ruth é a fome em Belém, cujo nome significa casa do pão. Faltava pão na casa do pão. O lugar que deveria ser o celeiro de Deus para o seu povo torna-se um solo estéril, um solo em que as coisas que eram plantadas não vingavam, forçando uma família, a família de um homem chamado Elimeleque, a migrar para os campos de Moabe, ir para um país estrangeiro, desobedecendo assim a ordem do Senhor da aliança. Essa mudança de Elimeleque com a sua família não é apenas uma mudança geográfica, uma mudança de local, mas é uma jornada para o território de um antigo inimigo de Israel, ecoando dessa forma as provações dos próprios patriarcas, como Abraão, por exemplo, que também enfrentaram a fome como um teste de fé e de direção divina. Então, em Moabe, a esperança de sobrevivência se transforma em um pesadelo de perdas sucessivas, um verdadeiro desastre. Noemi enterra o seu marido, e 10 anos depois disso, enterra os seus 2 filhos, ficando, usando aqui a linguagem bíblica, destituída, e ficando vazia, em uma sociedade em que a identidade e a segurança feminina estavam essencialmente conectadas ao marido, e à descendência masculina gerada. 3 túmulos em terra estrangeira vão se tornar o símbolo de uma linhagem familiar à beira da extinção, uma família que está acabando ali, deixando Noemi em um isolamento social e emocional profundo. No entanto, este primeiro capítulo que nós veremos não é apenas um registro de tragédias, embora ele seja também um registro de tragédias, mas ele é a fundação teológica para a redenção que virá ao longo desse livro de Ruth. O texto vai nos ensinar que mesmo quando Deus parece oculto ou se move por trás das coincidências e do acaso, que nós sabemos que não existe, Ele está tecendo os fios da Reset, da aliança de Deus, da lealdade compassiva de Yahvé. E Ele faz isso para transformar o vazio em plenitude.
E é por isso que a volta para Belém, no início da colheita da cevada, não é apenas um retorno físico de uma família que havia saído do país, mas é o primeiro passo providencial para o campo onde o Redentor as aguarda. Assim, essa primeira reflexão da nossa série No Campo do Redentor vai nos convidar a olhar além das nossas próprias crises e da nossa amargura. Ela estabelece que a soberania de Deus não é anulada pelo sofrimento humano, mas a soberania de Deus brilha mais intensamente através do sofrimento humano, preparando o cenário para que uma simples imigrante moabita se torne a ancestral do grande rei Davi e eventualmente do nosso Redentor, Jesus Cristo. É o que Paulo chama no Novo Testamento de o espetáculo do sofrimento. É o que acontece com aqueles que são chamados pelo Senhor. Portanto, meus irmãos, o título do nosso sermão de hoje é Da Amargura à Esperança. E em resumo, nós veremos que Deus transforma a amargura em esperança. Simples, objetivo, fácil de nós nos lembrarmos. Deus transforma a amargura em esperança. E nós veremos 3 verdades centrais desse texto. Deus nos faz enfrentar a amargura, Deus nos chama de volta à esperança e Deus faz florescer a esperança. E em primeiro lugar, Deus nos faz enfrentar a amargura. Vamos ler em primeiro lugar Ruth, capítulo 1, dos versos 1 a 5. Está aqui projetado para você. Caso você queira abrir sua Bíblia, fique à vontade. E assim diz a leitura da palavra do Senhor. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso, um homem deixou seu lar em Belém de Judá e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e 2 filhos. O homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram-se ali. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nesse primeiro trecho. Quem vai desenhar aí? Deixa eu ver. Bia vai desenhar, né? Beleza. Vamos lá então, Bia, para você desenhar uma mesa vazia com 3 cadeiras também vazias. Uma mesa vazia com 3 cadeiras também vazias. O texto que nós estamos vendo se situa, como eu já disse, nos dias em que os juízes governavam. Um período de cerca de 150 a 200 anos de pura instabilidade entre a conquista da terra de Canaã e a monarquia estabelecida com Saul. E isso nos aponta para o vácuo de liderança que só seria preenchido por Davi, e plenamente, como nós sabemos a partir da história da redenção, por Cristo. A fome ali em Belém serve como uma espécie de gatilho para a saída da família de Elimeleque da terra da promessa para Moabe, uma terra estrangeira. Então a fome em Belém é a primeira ironia desse livro, que contém várias ironias, pois a casa do pão se torna estéril, sem pão. No pensamento bíblico, a fome muitas vezes é vista como um instrumento de Deus para testar seu povo ou para mover as peças da história em direção aos planos do próprio Senhor, como aconteceu, por exemplo, com os patriarcas em Gênesis. O nome de Elimeleque, que significa meu Deus é rei, carrega mais uma ironia trágica, porque Elimeleque morre em Moabe, longe da terra onde o Deus
que o nome dele carregava exercia o seu reinado visível. Ele vai para uma terra de outros deuses, terra estrangeira. E a morte de Elimeleque deixa Noemi em uma posição de extrema vulnerabilidade, em uma cultura patriarcal, em que a proteção legal era garantida pelo cabeça da família. Se não tem o cabeça da família, como é que a mulher vai ficar? E aí os 10 anos de estada da família de Elimeleque ali em Moabe são marcados por esterilidade. Eles saíram da casa do pão por causa da esterilidade na terra. Quando eles vão para Moabe, eles também são marcados por esterilidade no casamento dos 2 filhos, Malom e Quilion. O autor do livro de Ruth enfatiza que, apesar de eles terem se casado com Orfa e Ruth, não houve nascimento de filhos, intensificando aqui o tema do vazio e da ameaça de extinção da linhagem de Elimeleque, o que para aquele tempo era algo terrível. Já os nomes dos filhos, Malom, por exemplo, pode ser traduzido como doença. Quilion pode ser traduzido como fraco, gasto. E isso pode ter sido usado pelo narrador do livro de Ruth para refletir a natureza frágil e transitória da nossa vida humana. A nossa própria natureza é frágil, e principalmente da vida frágil daquela família em Moabe. A morte desses 2 homens deixaram Noemi sem qualquer tipo de suporte masculino, um estado descrito como vazio total, ou uma espécie de destituição da sua identidade. O verso 5 que nós vemos conclui este pequeno trecho com um resumo doloroso. A mulher foi deixada sem seus 2 filhos e o seu marido. O uso do termo genérico a mulher, ao invés de usar o uso do próprio nome, Noemi, destaca como o luto e a perda de status social a despojaram, tiraram dela a sua identidade anterior, preparando o leitor para o seu futuro clamor de amargura que nós vemos ao longo desse capítulo 1. E este ponto, meus irmãos, nos mostra que o vazio humano visto ali na vida de Noemi, causado pelo pecado e causado pela morte, não pode ser preenchido por soluções geográficas, por mudança de espaço ou por esforços humanos fora da aliança, longe da aliança de Deus. Assim como Noemi se viu destituída de tudo o que lhe dava segurança, nós também somos confrontados com a nossa própria miséria espiritual, que só encontra plenitude no Senhor Jesus, o verdadeiro pão da vida, que desceu de Belém para nos resgatar do exílio do pecado. É nele que nós podemos confiar. Por isso, Deus nos faz enfrentar a amargura, mas em segundo lugar, Deus nos chama de volta à esperança. Vamos ler agora dos versos 6 ao 18, que diz: Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhe boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe. Ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. A certa altura, porém, Noemi disse às noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor as recompense pelo amor que demonstraram por seus maridos e por mim. Que o Senhor as abençoe com a segurança de um novo casamento. Então deu-lhes um beijo de despedida, e as 3 começaram a chorar em alta voz. Não, disseram elas, queremos ir com você para o seu povo. Noemi, porém, respondeu: voltem, minhas filhas, por que vocês viriam comigo? Acaso eu ainda poderia dar à luz outros filhos que cresceriam e se tornariam seus maridos? Não, minhas filhas, voltem, pois sou velha demais para me casar outra vez,
E mesmo que fosse possível eu me casar esta noite e ter filhos, o que aconteceria então? Vocês esperariam que eles crescessem, deixando assim de se casarem com outro homem? Claro que não, minhas filhas. Esta situação é muito mais amarga para mim do que para vocês, pois o próprio Senhor está contra mim. Então choraram juntas mais uma vez. Orfa se despediu de sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou firmemente a Noemi. Olhe, sua cunhada voltou para o povo e para os deuses dela, disse Noemi a Ruth. Você deveria fazer o mesmo. Ruth respondeu: não insista comigo para deixá-la e voltar. Aonde você for, irei. Onde você viver, lá viverei. Seu povo será o meu povo, e seu Deus, o meu Deus. Onde você morrer, ali morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue severamente, se eu permitir que qualquer coisa, a não ser a morte, nos separe. Quando Noemi viu que Ruth estava decidida a ir com ela, não insistiu mais. Até aqui, esse trecho da leitura. Bia, agora eu quero que você desenhe 3 mulheres em uma estrada, tá bom? 3 mulheres em uma estrada. Noemi ouve em Moabe que Iavé, o Senhor da aliança, o Senhor dos exércitos, abençoou o seu povo em Judá, dando ao seu povo pão na casa do pão. E esta bênção marca o início da inversão da sorte, na qual a graça de Deus em Belém começa a atrair os exilados de volta ao lugar da promessa, desencadeando dessa forma a decisão da própria Noemi de retornar para sua casa. E esse termo bênção indica um ato soberano de Deus em favor do seu povo, avaliando a sua necessidade e respondendo com providência que só o Senhor pode ter por nós. Essa notícia é o motor que impulsiona o retorno de Noemi, mostrando dessa forma que o movimento de Deus em direção ao seu povo sempre precede o movimento de retorno do povo para Deus. Deus sempre se aproxima de nós primeiro, não apenas na primeira vez que o Senhor se achega a nós, mas todo o tempo em nossa vida o Senhor toma a iniciativa. O Senhor sempre toma a iniciativa. No diálogo na estrada, Noemi tenta convencer suas noras a desistir de segui-la. E ela usa um argumento legal e também um argumento biológico, baseado na impossibilidade dela ter mais filhos para que elas se casassem. Suas perguntas retóricas visam convencer as noras de que não há vantagem lógica em acompanhá-la em sua pobreza. A escolha de Orfa é apresentada como uma decisão sensata diante daquilo que foi posto à frente dela, uma decisão correta de uma filha obediente. Mas a decisão de Ruth é extraordinária, é diferente. Enquanto Orfa beija e se despede, Ruth se apega. E nós podemos pensar nessa expressão como se apegar firmemente. Ela se apega a Noemi com uma lealdade inabalável. A mesma palavra usada para descrever o compromisso de casamento lá em Gênesis é usada aqui por Ruth em relação à sua sogra Noemi. E o juramento de Ruth ali nos versículos 16 e 17 é uma das confissões de fé mais radicais da Bíblia, porque ela renuncia o seu próprio povo, ela renuncia os deuses culturais dali daquele lugar, para abraçar o povo e o Deus de Noemi, aceitando até ser sepultada em terra estrangeira, longe de sua família, o que representa um salto de fé que supera até o que Abraão fez. Ruth de fato estava convicta
a seguir a sua sogra. O conceito desse hesed, que é essa lealdade compassiva que permeia todo o livro de Ruth, é o coração desse trecho aqui do primeiro capítulo. Porque Noemi invoca essa lealdade compassiva de Yahvé, do Deus da aliança, sobre as suas noras. Mas é a lealdade compassiva humana de Ruth que se manifesta de forma concreta na estrada, provando que Deus age através da fidelidade sacrificial dos seus próprios servos. E essa palavra, hesed, é uma das mais belas e mais profundas de todo o Antigo Testamento. Ela inclusive é uma palavra difícil de traduzir apenas com uma palavra em português, porque ela reúne ideias como amor leal. Não coloquei essa parte? Não coloquei. Amor leal, bondade, misericórdia, fidelidade e compromisso com a aliança. Essa é a tradução de hesed. Ela não descreve um sentimento passageiro para alguém, mas um amor que permanece fiel mesmo quando o outro não tem como retribuir. É a lealdade compassiva, é o amor de Deus por seu povo, e também o amor que Deus espera que o seu povo demonstre uns para com os outros. Então, quando Noemi pede que o Senhor trate Orfa e Ruth com essa hesed, ela reconhece que elas já haviam demonstrado esse amor leal à própria família de Noemi ao longo desses anos, ao permanecerem ao lado dela, mesmo em meio a esse luto extenso. Então, ao longo de todo o livro de Ruth, veremos que essa história avança, porque Deus derrama essa lealdade compassiva, esse amor da aliança sobre pessoas que, por sua vez, refletem esse mesmo amor em suas atitudes. A lealdade de Ruth, que se apega a Noemi em sua pobreza e em sua viuvez, prefigura a lealdade inabalável de Cristo por sua igreja, por nós, porque Cristo é o Redentor que não nos abandonou em nossa miséria. Cristo é aquele que se uniu a nós através de um pacto eterno, de uma lealdade compassiva, deixando sua glória celestial para nos buscar em nosso próprio exílio espiritual e nos trazer de volta para a casa do pão, mas a verdadeira casa do pão, a casa do Pai. Então, meus irmãos, Deus nos faz enfrentar a amargura, Deus nos chama de volta à esperança, e por fim, Deus faz florescer a esperança. Vamos ler o restante do texto, que diz: então as duas seguiram viagem. Quando chegaram a Belém, toda a cidade se agitou por causa delas. Será que é mesmo Noemi? Perguntavam as mulheres. Não me chamem de Noemi, respondeu ela, chamem-me de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. Cheia eu parti, mas o Senhor me trouxe de volta vazia. Por que me chamar de Noemi, se o Senhor me fez sofrer, e se o Todo-Poderoso trouxe calamidade sobre mim? Assim, Noemi voltou de Moabe, acompanhada de sua nora Ruth, a jovem moabita. Elas chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Aquelas informações maravilhosas que você lê e se não estudar você não sabe por que está lá, mas que vão dar o tom daquilo que a gente tem para ver no livro de Ruth ainda. Bia, o último desenho que você vai fazer é de um campo de plantação, tá bom? Um local onde as pessoas plantam as coisas. A chegada dessas duas mulheres causa um alvoroço ali em Belém, uma mistura de alegria e choque. Choque por um tipo de transformação tanto física quanto emocional de Noemi, que elas conheciam. O retorno conclui a primeira fase dessa narrativa do livro de Ruth,
colocando as personagens no local exato onde a redenção vai começar a brotar na vida delas. A pergunta das mulheres da cidade: será que é mesmo Noemi? Reflete esse choque diante da mudança drástica de alguém que saiu cheia e que voltou em estado de extrema pobreza. Vejam só, ela saiu da terra da promessa em busca de pão e ela voltou de mãos vazias. Ela perdeu tudo. O alvoroço dessa cidade destaca que Noemi era alguém conhecida ali, tornando essa sua nova condição de vazio um testemunho público da severidade da vida e da consequência das nossas escolhas, quando as nossas escolhas são apenas materiais. Noemi responde com um trocadilho sobre o seu nome, pedindo para ser chamada de Mara, que significa amarga. Ela argumenta que Yahvé, o Deus da aliança, o Todo-Poderoso, tornou a sua vida muito amarga, atribuindo dessa forma a sua dor não ao acaso, não aos moabitas, mas à mão direta de Deus. E esse é um sinal de maturidade. Ela sabe que o Senhor é soberano. A teologia de Noemi é honesta e podemos brincar em dizer que é uma teologia reformada, porque ela reconhece a soberania absoluta de Deus sobre o bem e o mal. E embora ela se sinta vazia, o fato do Senhor dos exércitos, de Yahvé, a ter trazido de volta, sugere que ele não terminou a obra que ele começou em Noemi, e que a restauração é possível apenas através daquele que a feriu. O próprio Deus que feriu Noemi é o Deus que vai restaurar Noemi. Mas aqui nós vemos mais uma ironia, e uma ironia dramática no final desse capítulo, porque Noemi reclama estar vazia, mas Ruth, um instrumento da futura providência de Deus na vida dela, está ali, ao seu lado, e ela não consegue enxergar. Ela se sente vazia, mesmo tendo a sua nora acompanhado ela, saído, largado sua terra e toda a sua parentela para estar com Noemi. Ela não consegue ver o seu cheio, que já começou a ser providenciado na forma daquela estrangeira dedicada e leal a ela. Então o capítulo termina com a menção de que chegaram a Belém quando começava a colheita da cevada. Um sinal claro, literário, de esperança, porque a fome acabou e a abundância está prestes a retornar, indicando dessa forma que o tempo da amargura de Noemi está com os dias contados diante da generosidade, da grande generosidade de Deus. Talvez muitos de vocês conheçam a canção de Estênio Márcios chamada Tapeceiro. E ele diz em certa parte da música que quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus Cristo, o tapeceiro. O tapeceiro sabe o fim desde o começo. E quando você olha uma peça de tapeçaria, você não entende nada. Mas o tapeceiro sabe exatamente o que estava acontecendo. E isso é o que nós vemos que está prestes a acontecer. O tapeceiro está prestes a virar o tapete para mostrar a beleza da sua soberana providência na vida de Noemi e na vida de Ruth. Mas quando nós estamos passando pelas provas, muitas vezes nós não conseguimos pensar naquilo que Deus está fazendo em nós através do sofrimento. No lamento de Noemi, nós vemos o sofrimento de Cristo, que foi ferido por Deus e afligido, para que nós, inclusive Noemi, pudesse ser curada. Ela se sentia vazia, enquanto a solução de Deus já estava ali com ela. Da mesma forma, muitas vezes nós não percebemos que em meio às nossas perdas,
Cristo é a nossa colheita, é a nossa plenitude, transformando nossas maras em doçura, através da sua ressurreição. Então, meus irmãos, Deus nos faz enfrentar a amargura, Deus nos chama a voltar à esperança, e Deus faz florescer a esperança. Por isso, eu quero concluir com algumas lições práticas. E em primeiro lugar, confie na providência de Deus, mesmo quando você não conseguir entendê-la. Confie no Senhor, Ele sabe o que está fazendo. Noemi enxergava apenas fome, morte, vazio, mas Deus já estava conduzindo cada passo de sua história rumo à redenção futura. E muitas vezes nós também olhamos para o lado de trás da tapeçaria, enquanto Deus já está tecendo um futuro que nós ainda não conseguimos enxergar. A fé não elimina as perguntas, a fé nos ensina a descansar no Deus que continua governando todas as coisas. Priorize sua vida espiritual antes de qualquer mudança de endereço. Isso é tão importante, meus irmãos. A decisão de Elimeleque de deixar Belém em direção a Moabe nos lembra que as escolhas mais importantes da vida não devem ser guiadas apenas pelas oportunidades materiais. O texto mostra como a família passou a viver distante da terra da aliança. Eles saíram de um local que eles não poderiam sair, e dos meios ordinários pelos quais Deus abençoava o seu povo. E ainda hoje, muitos escolhem onde morar, considerando apenas o salário, a carreira, a qualidade de vida, mas deixam de fazer a pergunta mais importante: haverá uma igreja fiel à palavra de Deus para minha família? Meus irmãos, um país, um estado, uma cidade pode oferecer as melhores condições para você, mas se lá não tiver um local bíblico para você adorar a Deus, vai te levar para a ruína. Muitas pessoas tiram seus filhos do convívio com outras crianças cristãs, para ir para um local em que as crianças vão estar isoladas. E aí mais para frente em sua vida não entendem por que os filhos estão como estão. É triste quando nós vemos a escola dos filhos, o curso de inglês, o local que eu vou me divertir, a casa adequada, o melhor salário, e só depois nós pensamos: será que tem uma igreja lá? E se tem, será que essa igreja é bíblica? Isso deveria estar no topo da nossa decisão de sair do local onde nós estamos para ir para qualquer outro local. Mas também permaneça fiel às pessoas que Deus colocou ao seu lado. Ruth, neste primeiro capítulo, já nos ensina que a esperança muitas vezes chega por meio da lealdade, do cuidado, da presença amorosa de alguém. Deus continua demonstrando o seu amor através do seu povo. Por isso, seja você a pessoa que permanece quando todos vão embora, que sustenta quando outros desistem, e que reflete o amor fiel de Cristo em tempos de dor. Olhe para Cristo antes de olhar para as suas circunstâncias. Noemi acreditava que havia voltado vazia, mas o instrumento de restauração dela caminhava ali, ao seu lado, sem que ela percebesse. Assim também acontece conosco, porque muitas vezes enxergamos apenas as perdas, enquanto Deus já providenciou tudo o que nós realmente precisamos em Jesus. É nele, em Jesus, que a amargura não tem a palavra final, porque o nosso Redentor transforma o vazio em plenitude, o luto em esperança e a morte em vida. Por isso, saia daqui alimentando a esperança no Deus que escreve novos começos. Ruth 1 termina com o início da colheita da cevada, um detalhe que anuncia que Deus ainda não concluiu a história de Noemi. Talvez hoje a sua vida em algum aspecto pareça com a vida de Noemi.
pareça mais com Moabe do que com Belém, mais com lágrimas do que com colheita. Mas o mesmo Deus que conduziu Noemi, nos conduz até os dias de hoje. Quando Ele está no controle, meus irmãos, a amargura nunca será o capítulo final. A amargura é apenas o caminho pelo qual Deus nos conduz até a esperança e finalmente ao nosso Redentor, Jesus Cristo.